Jacareí sediará encontro regional de museus. Comissão do Senado aprova projeto sobre avaliação e demissão de servidores públicos. Semana do Pedestre em Jacareí conscientizou sobre o uso correto da faixa de pedestres. Conheça a opinião da população sobre os projetos que tramitam aqui na Câmara Municipal no quadro Vota Cidadão. E vamos também falar sobre o esporte aqui com a jornalista Daniela Santos. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, segunda-feira, 15 de julho, eu e Leilane Garcia trazemos a vocês mais uma edição do nosso telejornal com notícias, prestação de serviços e convidados especiais. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia para você aí de casa. Lembrando sempre que você é nosso convidado especial e pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Mande perguntas aqui para os nossos convidados e participe do Bom Dia Jacareí. E a gente começa o nosso jornal trazendo a você os principais destaques da mídia regional e também do cenário federal no Giro de Notícias. Isso aí, Leilane. Vamos começar com o destaque do Diário de Jacareí. Santa Casa entrega acesso à emergência reformado com dinheiro de solidariedade. Essa reforma aconteceu aí, a reforma do corredor de urgências e da sala de espera lá da Santa Casa, ela foi realizada graças a um valor de R$12 mil arrecadados na galinhada do Rotary Clube Jacareí Oeste. O evento reuniu cerca de 220 pessoas no dia 4 de maio e todo o dinheiro aí arrecadado foi destinado à Santa Casa, que pôde realizar então essa melhoria aí lá na sua área, no corredor de urgências e também na sala de espera. Então, mais uma vez, a solidariedade do jacareense trazendo resultados aqui para a nossa cidade. Vamos seguir agora com outro destaque, Jornal Vale. Câncer causa uma morte a cada hora e meia na região. Notícia triste, né? Em média, a doença vitima 15 pessoas por dia aqui na região. A estimativa é feita com dados do Ministério da Saúde, que registra 5.576 mortes pela doença em 2017 aqui no Vale do Paraíba. É a base de dados mais atual da pasta DataSUS. O total representa um aumento de 36% na quantidade de casos fatais na comparação com 2006, quando 4.109 mortes por câncer foram registradas na região metropolitana do Vale do Paraíba. E esses números podem ser ainda piores em razão da falta de informação que ainda acomete muitos pacientes. Número alto, dado, né, alarmante, preocupante. Vamos para o próximo destaque agora. Estados e municípios devem entrar na reforma da Previdência em PEC paralela. O Senado deve incluir os servidores públicos estaduais e municipais, aí na reforma da Previdência, por meio de uma segunda proposta de emenda à Constituição. Com isso, o texto principal da reforma poderá ser aprovado pelos senadores no próximo semestre, sem alterações. Vamos agora à Câmara Federal, câmara.leg.br. Câmara conclui votação da reforma da Previdência em primeiro turno. Ainda falando sobre reforma da Previdência, na madrugada do último sábado, dia 13, a votação em primeiro turno da proposta aconteceu. O texto terminou de ser analisado em plenário na noite da sexta-feira, dia 12, e em seguida passou pela comissão especial, que preparou então a redação para ser votada no segundo turno. A comissão aprovou o texto por 35 votos contra 12. Isso aí. Encerrando agora com a EBC, temos aí composto de planta da Mata Atlântica combate leishmaniose e chagas. Então, são duas doenças talvez não muito comuns, mas presentes em boa parte da região aí do interior do Brasil, sobretudo na região norte, centro-oeste. E aí agora foi descoberto então que uma planta originária da Mata Atlântica, conhecida como canela seca ou canela branca, ela combate parasitas que transmitem a leishmaniose visceral e a doença de Chagas. Estudos do Instituto Adolph Lutz, da Universidade Federal do ABC e Universidade de Oxford, apoiado pela FAPESP, pode resultar em novos medicamentos para o tratamento de pacientes. Aí aquilo que
as nossas avós já diziam, né? O remédio do mato, né? Tem muitas ervas, né? Muitos conhecimentos que estão na floresta e que a gente às vezes ainda desconhece, muita coisa para ser descoberta ainda. Às vezes substituir um remédio que a gente compra em farmácia por um remédio natural tem resultado, é mais barato e mais saudável. Aí já dizia a dona Amélia aqui do café, aqui na Câmara Municipal, hoje de manhã estava me falando do guaco para essa tosse que eu tô, é importante tomar uma xarope de guaco. Bom, esses foram os nossos destaques desta segunda-feira e aqui com a gente a museóloga Patrícia Cruz. Ela vai nos contar sobre o 4º Encontro Regional de Museus da região do Vale do Paraíba, que acontece na próxima quinta-feira aqui na cidade. Seja bem-vinda. Bom dia, Patrícia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, tem muitos museus aqui na região do Vale do Paraíba, a gente estava conversando aqui e às vezes muitas pessoas até desconhecem a quantidade de museus que existem na nossa região. O que nós temos de dados dos museus aqui, incluindo todo o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, a gente fala em torno de 45, 46 museus abertos e registrados. Agora, a gente tem aqueles museus também que são os museus privados, que às vezes não são registrados, não são abertos ao público com frequência, então ainda esse número pode ser um pouco maior, né? Então, são muitos museus realmente. E de vários temas, né? Várias tipologias. Cada um tem tem os museus municipais, né, que costumam contar a história da cidade, tem os museus de história em si, história natural, mas o mais diferente é o nosso, né, que é o Museu de Antropologia. Nós somos o único com essa tipologia no Vale. A gente falou aí de um encontro, né, que acontece nessa semana. Qual que é a importância, Patrícia, de reunir, não sei se todos, mas grande parte desses museus de toda a nossa região para um encontro e para debater, talvez, assuntos que sejam pertinentes a essa área dos museus? Então, o Encontro Regional de Museus, ele é um momento dos museus dialogarem entre si, saber o que cada um está fazendo, qual é a prática, né, as boas práticas que cada um vem, porque assim, às vezes é muito bom você entender o que o outro está fazendo de uma situação que você está vivendo e o que pode ser feito. Então, os museus, eles dialogam, é o momento para que ocorra esse diálogo. Jacareí recebe agora o 4º encontro regional, né, que é da RR Vale do Paraíba, então a representação regional do Vale, que é uma representação do CISEM. Então, o CISEM, que é o Sistema Estadual de Museus, fica em São Paulo, e ele tem seus braços em várias regiões do estado. Elas são divididas por regiões metropolitanas, mesorregiões, e o Vale do Paraíba é uma delas. Então, a gente vai receber esse encontro, a gente espera mais ou menos em torno de umas 25, 30 instituições aqui, com cada instituição com 1, 2 representantes. E o encontro ele é dividido em 2 momentos, né? Tem a primeira parte, a parte da manhã, onde ocorre esse diálogo entre as instituições, né? A gente, no nosso caso, que nós vamos apresentar o MAV, vamos falar das exposições, falar do que a gente vem fazendo em termos de conservação e preservação do acervo. E depois, na parte da tarde, tem a palestra, né, que é aberta ao público, em que, nesse caso, o Jacareí recebe de uma forma super especial o Júlio Abi, que é um museólogo que foi o primeiro a realizar uma exposição no MAV. Em 1980, ele esteve aqui, fez a exposição Museu de Rua, que inaugurou o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. E quase 40 anos depois ele volta palestrante. Qual que vai ser o tema da palestra dele? Então, ele vai falar sobre as línguas indígenas e ele vai falar também de arqueologia, porque ele tem um trabalho nessa área sobre a preservação desses acervos arqueológicos. Bom, a gente está falando do MAV, nosso museu, que vai ser aí onde será realizado o encontro. Ele já foi tema de uma reportagem especial da TV Câmara, que nunca a gente cansa de mostrar e de rever, e você vai acompanhar agora mais uma vez. Em 1857, o Solar Gomes Leitão, que hoje é o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, começava a ser construído. Olhar para essa construção e imaginar de que por aqui passavam desde bandeiristas até membros da corte imperial há mais de 1,5 século atrás é inspirador. Convida até a nos querer saber mais sobre esse patrimônio. Então vamos lá? O estilo neoclássico, retratado na forma geométrica, nas colunas, abóbadas e pinturas, ilustra um período marcado por revoluções, principalmente industriais, em que a arquitetura da época procurava recuperar o vínculo com as referências greco-romanas. Quando olhamos, a impressão que temos é de uma construção feita inteira de materiais nobres, mas acontece que tudo isso aqui é madeira pintada. A construção é inteira feita em taipa de pilão e pau a pique. Talvez com a crise econômica global de 1857 não tenha dado para investir em adereços tão caros. Mas a história por trás da construção
não é tão bonita quanto a arquitetura. A riqueza de João da Costa Gomes Leitão se fez principalmente com o comércio de escravos em 1850. E o solar foi construído para dar festas e banquetes, onde ele e os outros fazendeiros faziam as transações dessas pessoas durante os eventos. Enquanto isso, os escravos eram mantidos aqui, uma espécie de porão bem no meio do solar. O museu possui 2 andares. No primeiro ficam as exposições de artistas da região e todo o acervo arqueológico encontrado no Vale do Paraíba. E olha só o jornalismo marcando presença por aqui há 20 anos. A pouca iluminação que entra pelas cruzes nas janelas ilumina o acervo das Paulistinhas, segundo maior do estado de São Paulo. Um tipo de arte sacra característica da região. Mas e para conservar tudo isso? Para cada peça é um tipo de conservação, de higienização e de restauro. Nos quadros, a gente tem feito muito a questão da troca do chassi, porque os quadros, a maioria estão com cupins. E nas peças que são de escultura, dependendo se são de barro, a gente faz a recomposição da peça, coloca de volta, perder um bracinho, perder um nariz. Então, a gente faz essa recolocação. Se a gente deixa de fazer isso, vai gerando uma erosão na peça. Uma peça, para a gente fazer uma recomposição, dura em torno de 3 a 4 dias. Um quadro, por exemplo, troca do chassi, daí já demora mais ou menos uma semana. Parte do segundo andar do edifício é destinado para a restauração das peças. E por aqui existe tanta história que fica difícil contar uma só. Agora imaginem carregar esta arma aqui, pois era assim que os soldados iam para as guerras no século XIX. Essa espada aqui pertenceu à Guarda Nacional de Dom Pedro II. Um pedaço da história bem nas minhas mãos. Outra parte deste andar conta uma fase muito importante. Mas para isso, vamos sair um pouco do museu e olhar para as ruas da cidade. Mercadante, Schüring. Sabem o que estes nomes têm em comum? Todos estudaram aqui. Antigo Grupo Escolar Coronel Carlos Porto, primeira escola do Vale do Paraíba, fundada em 1895. O grupo era dividido em 2 seções, masculina e feminina, e os alunos sentavam em duplas. Mas a cadeira higiênica era destinada para aqueles alunos que pegavam piolhos e por isso precisavam ficar isolados. Agora imagina a vergonha em ocupar este lugar. Questões atuais como o bullying, vividas há mais de 100 anos atrás. E o encontro que no passado costumava ser cotidiano acontece novamente. Ex-aluno e professora relembram juntas momentos vividos nesta sala. Então descia com alunos, conversando. Tinha outros que me achavam muito chata, muito brava. Nós cantávamos o hino, fazia oração e íamos para a sala. Enquanto a professora não entrasse e não sentasse, você não podia sentar. A gente ficava em pé ao lado da carteira, chegava o diretor ou qualquer professor de uma outra sala ou funcionário, todo mundo levantava. Então tinha aquele negócio do respeito pelo mais velho. Eu era terrível. Ela era terrível. Era a sainha xadrezinha, preta e branca, né? Peguiata, a camisa branca. Bolsinho. Bolsinho. O emblema. Era um short vermelho horroroso. A dona Marisa, que dava aula de educação física, nós tínhamos aulas aos sábados. E as crianças saíam em desfile no 7 de setembro. Saía, a gente desfilava. Fazíamos um carro alegórico aqui no Carlos Porto, pegava Fazia carro. A disputa era quem tirava as melhores notas ia no carro de princesa, de Leopoldina, de Dom Pedro, Aqui as histórias do passado caminham de mãos dadas com o presente. E o solar, que antes era palco para o sofrimento, ao longo dos anos ganhou um novo propósito: o compromisso com a educação e cultura do Vale do Paraíba. Aí, nosso museu, né, Patrícia? Os museus, eles vêm mudando também um pouco com o tempo, né? A gente tem essa ideia de museu, assim, no senso comum a gente fala museu, coisa antiga, a gente até usa quando alguém quer se referir a alguma coisa antiga, algo estático. E o que a gente vem percebendo, até mesmo lá no MAVE, são muitas exposições que utilizam de tecnologia, de outras linguagens para ajudar a gente a revisitar o passado. Como é que é o perfil dos museus hoje? O que vocês têm feito sempre para renovar esse público?
Então, existe, como você falou, aquela coisa que a gente até brinca com as pessoas, né? Ah, você é uma peça de museu, tem esse tipo de brincadeira. Mas, na verdade, assim, os museus hoje, existe aquela tentativa de se aproximar ao público. E uma coisa que até, quando eu falei na abertura, na entrega do lançamento do catálogo do MAV, é que o MAV, principalmente, ele nasceu há 40 anos atrás com uma ideia, existia uma missão, né? Esse museu ele era para contar a história do homem do Vale do Paraíba, e hoje você tem um museu que ele conta a história de Jacareí, né? É um museu que é muito próximo ao seu público, ele está lá, ele tem a memória escolar que é muito forte também. Então, assim, ele é um museu que ele se reinventa, né? A cada ano, a cada década que passa, a cada público que vai renovando, que vai entrando, ele vai se reinventando. Então, daqui 40 anos ele pode ser um outro museu também. Isso de um modo geral. A gente tem museus que começam como museu de história, vão se renovando, porque ele é um museu de ciências, né? É o que o público, é a demanda, porque o museu ele tem que estar inserido na sua comunidade. Então, se a população muda, o museu ele tem que mudar também, né? Ele não pode ser estático. E é isso que a gente vem também falando no MAV. A gente está com uma exposição, por exemplo, de cinema, que é a 7ª Arte no Vale do Paraíba. Então, o que o cinema tem a ver com antropologia? Tudo, porque nós influenciamos essa arte e essa arte nos influencia. Então, a gente tem que falar dela, a gente tem que falar desse meio, né, dessa área. Então, assim, o museu está ali para isso, ele está ali para dialogar com a comunidade e a comunidade entrar no museu e dialogar junto. E nesse momento, quais são as exposições que estão lá no MAV? Quem for visitar, o que vai encontrar por lá? Então, no momento, a gente está com a exposição 7ª Arte no Vale do Paraíba, né, que é a nossa exposição de média duração, com a exposição Xamã, que é uma parceria com a Casa Amarela de Caçapava. Ela conta, então, um pouquinho ali dessa arte indígena, da própria necessidade de mostrar que nós somos da terra, viemos da terra e voltaremos para a terra, né? Então, essa é a nossa ligação com a natureza. E a exposição Retábulos, que é uma exposição em parceria, então, com o grupo Ubuntu de Caraguá, que é um grupo de ceramistas. E elas fizeram, então, retábulos. O que são os retábulos? São pequenos oratórios que contam histórias de santos, histórias de vida. Então, elas fizeram tudo de cerâmica e cada uma incrementa. Uns usam areia da praia, outros conchas. A cerâmica em si, as cores, tem alguma coisa em crochê. Então, é bem dinâmico essa arte. Aí eles foram para o Peru e trouxeram essa ideia, né, de fazer os retábulos. Você bem colocou aí essa questão, né, do diálogo do museu com a população. A gente vem acompanhando já há alguns meses as iniciativas do poder público de instituir aqui na cidade Jacareí, a terra da cerveja. Em agosto vai ter uma exposição voltada para essa questão, né, da cerveja. Exatamente. Aqui na nossa cidade. Dia 2 de agosto inaugura a exposição Jacareí, terra da cerveja. E a ideia é afirmar Jacareí realmente como terra da cerveja. Desde a década de 80 nós temos grandes cervejarias aqui na cidade e Jacareí também vem se mostrando muito incentivadora. Hoje, por exemplo, a gente tem agora a lei de incentivo aos produtores de cerveja artesanal. Temos alguns produtores já em atividade aqui em Jacareí. E a nossa ideia, então, é marcar esse momento, né? Agosto também é o mês do patrimônio. Então, por que essas cervejarias vieram para Jacareí? Justamente por causa do rio, que está cortando a cidade, é um patrimônio natural. Então, a gente vai dialogar tudo com esse momento da cerveja, do rio e do patrimônio. Muito bem. Bom, os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram um projeto que estabelece regras para a avaliação e demissão de servidor público. Mas há mudança também na lei da meia entrada, no programa Mais Médicos e na contratação de empregados por empresas terceirizadas. Confira na reportagem. Doador de sangue também poderá ter direito a pagamento de meia entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. O benefício fica condicionado a quem realizar no mínimo 3 doações a cada ano. E os cursos de graduação de medicina passarão por avaliações anuais com a participação do Conselho Federal dos Médicos. Os senadores também aprovaram reserva de vagas para mulheres em situação de violência doméstica. A cota seria de 5% das vagas oferecidas por empresas terceirizadas. Preferencialmente, olha, tem 2 funcionárias, a outra foi vítima de maltrato, então eu, como empresário, posso escolher. Certo? E eu acho que agradou todo mundo e o empresário tem certeza que vai ser sensível, nesse caso, vai dar preferência para quem foi vítima.
Todos esses projetos são terminativos e podem, se não houver recurso, seguir direto para análise da Câmara dos Deputados. Agora, o projeto que vai passar mesmo ainda pelo plenário é o que permite a demissão do servidor público estável por insuficiência de desempenho. O projeto foi aprovado por 7 votos a 3. Deveria seguir para análise da Comissão de Direitos Humanos, mas a maioria dos senadores da Comissão de Assuntos Sociais também aprovaram o requerimento de urgência, alterando a tramitação do projeto. O que se quer é que o contribuinte brasileiro, o prestador, o cumpridor de impostos, tenha a garantia de um mínimo de eficiência. Então, por isso se estabelece requisitos, que se comprove produtividade e qualidade, e depois alguns quesitos variáveis. Dos 12 quesitos, para cada funcionário avaliado, desses 12 se retira 5 quesitos para avaliação por uma comissão de 3. Então, o que está se querendo é mais eficiência no serviço público. O meu receio, e aí foi aquela antiga briga que eu tive na terceirização e na quarteirização, que cada vez que muda o prefeito, ele pode, adotando critérios, entre aspas, fazer com que os servidores sejam afastados. E aí quem perde é a população e o servidor concursado. Eu tenho uma impressão, e me preocupa, que de repente os trabalhadores, seja ele do serviço público ou privado, são vistos como se fossem fraudadores. E não é assim, gente. A intenção do projeto é exatamente valorizar o servidor e não desvalorizá-lo. Nós precisamos valorizar o servidor que trabalha, não o servidor que, ao invés de estar trabalhando, fica fazendo coro para medidas que não são aquelas que efetivamente valorizam quem trabalha. Durante esse mês de julho, o MAV promove a oficina Letras Brincantes, uma atividade que mistura brincadeira e muito aprendizado para as crianças. O Museu de Antropologia do Vale do Paraíba está com uma programação especial para as crianças. Durante o mês de julho, nos dias 6, 13, 20 e 27 de julho, o MAV promove a oficina Letras Brincantes, um estímulo à leitura por meio de brincadeiras. A atividade é gratuita e tem como público-alvo crianças com idade entre 5 e 11 anos, com horário de início sempre às 14 horas. O MAV está localizado na rua 15 de novembro, número 143, no centro da cidade. Bem, voltamos aqui com a Patrícia Cruz, ela que trabalha na Fundação Cultural, lá no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, que essa semana receberá um encontro regional de museus. Patrícia, depois do incêndio lá no Museu Nacional, houve muita comoção, muito se falou sobre o cuidado e os investimentos com os museus no Brasil. O que mudou depois dessa tragédia? Olha, foi realmente uma tragédia, né? Mas infelizmente, felizmente, a gente teve alguns ganhos, né? Estão ocorrendo várias possibilidades de financiamento, então, para a área de museus, fundos internacionais foram abertos para os museus brasileiros. Então, assim, vem tendo digamos, um olhar, né, para o patrimônio de um modo geral. Então, a gente nota a nível federal uma certa preocupação, a nível estadual também. Os museus, eles têm tido um carinho maior, esses órgãos têm tido um carinho maior pelos museus. A gente começou a reparar isso. Aqui em Jacareí mesmo, a gente conseguiu algumas conquistas não muito ligadas ao incêndio, né, eram trabalhos que a gente já vinha fazendo, que foi a lei de criação do MAV. Então, o MAV, em 2018, ele passou a ser criado oficialmente juridicamente, né, porque ele não existia juridicamente. E nós tivemos o reconhecimento a nível estadual e a nível nacional como instituição museológica, ou seja, que nós seguimos os parâmetros museológicos internacionais e nacionais, né? Então, a gente estava conversando aqui um pouquinho sobre o número de museus que a gente tem no nosso país, né? É um número extremamente alto. A gente citou que aqui na nossa região são cerca de 45, 46, mas no Brasil a gente tem um número muito alto. Pensando nessa questão da manutenção, nessa questão de como manter o patrimônio, esse número de museus, ele às vezes implica na questão de
como manter o museu, como estabelecer ali um cuidado e como conseguir recursos também? Com certeza. Nós temos os grandes museus, né, no nosso estado. E, por exemplo, no caso de São Paulo, é muito complicado para um museu de pequeno porte não competir, por exemplo, com um museu de grande porte, Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa. Daí, por exemplo, eu falei, tem muitos fundos de ajuda para os museus internacionais, só como é que um pequeno museu que está lá no interior vai competir com a Pinacoteca, né? Então, que tem gente que tem uma equipe própria para escrever um projeto, para captar verba, enquanto o museu, a gente brinca, às vezes um museu que está lá bem no interior, ele tem uma única pessoa que a gente chama de equipe, né? Então, é o que faz tudo. Então, é mais difícil, mas assim, o Brasil ele tem muitos museus e ele não tem pessoas capacitadas ainda para estar nesses museus. Para ter uma noção, Jacareí é o único museu que tem museólogo, que tem arqueólogo, né? Então, assim, nós somos excepcionais no Vale por termos uma equipe. E é raro isso. A gente está falando de 39 cidades no Vale que tem uma equipe, um único museu, né? Que tem uma equipe desse porte. Então você vai para cidades muito mais do interior, para ter uma noção, entre Petrópolis e o Rio de Janeiro, são 5.000 museus, é museu demais, né? E museus que têm um acervo muito rico. Como é que você mantém isso? Como é que você conserva isso? É uma realidade que a gente precisa repensar. Patrícia, pensando então em médio a longo prazo, o que vocês vislumbram para o nosso museu aqui em Jacareí? O MAV ele vem se qualificando muito, né? A nossa ideia é trabalhar agora com uma reserva visitável, transformá-lo numa referência no Vale. Nós somos atualmente o segundo maior museu do Vale e nós buscamos ser o primeiro, né? Quanto mais qualificados, melhor. A nossa equipe vem passando por qualificação, então todo o nosso acervo ele vem sendo restaurado. Hoje o MAV ele conta com um espaço de higienização, restauro e conservação. E nós vamos ainda caminhando em algumas áreas, temos agora o setor educativo, então assim, a nossa ideia é ampliar mais ainda as ações do MAV, né? Nós temos oficinas, palestras, cursos, a gente já criou o mês do patrimônio, que são várias ações realizadas pelo MAV, então a gente caminha nessa direção de se aproximar mais ainda do nosso público, né? Então faz o convite para quem está em casa para poder participar na sexta-feira, no período da tarde desse encontro. Sim, na quinta-feira. Na quinta-feira. Então, estão todos convidados. A partir das 2 horas, nós vamos receber o Júlio Abi, que é um museólogo, arquiteto, arqueólogo. Ele tem um currículo extenso, incrível também. Então, estão todos convidados a participar. Então, dia 18, às 14 horas no MAV, que fica ali na rua 15 de novembro, 143, no centro. E também convido a todas as nossas exposições, né? O museu está aberto de segunda a sexta, das 9 às 16 e aos sábados, das 10 às 16. Bem, muito obrigado, Patrícia, pela sua presença. Agradeço. Só deixar aí então esse convite importante para todo mundo que está nos acompanhando para visitar, conhecer e participar dessa programação especial. Vamos só reforçar, o museu está com programação também esse mês, né? Então, com algumas exposições lá, 7ª Arte do Vale do Paraíba, o Xamã, Retábulos, a História do Solar Gomes Leitão. Estão todas abertas aí durante a semana. Sim, podem visitar no período de férias. Isso, aproveitar. E também aproveitando as férias, né? No sábado a gente tem a oficina Letras Brincantes, que é gratuita, a criançada vai lá, faz uma leitura, brinca, eles montam os brinquedos, né? Muito bacana, a oficina está aberta, né? A participação de todos é gratuita. E as exposições, além dessas que você falou, a gente também tem a exposição da escola, né? Que conta a história da Escola Coronel Carlos Porto, que é a memória da cidade, né? Muitos passaram por ali, então é super importante. Patrícia, obrigado pela tua presença. Que agradeço o convite. Isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta receberemos a jornalista Daniela Santos para falar com a gente sobre os destaques do esporte no fim de semana. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência.
os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Sabe aquele lugar que a gente ama, mas quase nunca percebe o quanto? Aquele lugar onde a gente não sabe se mora nele ou se ele mora dentro da gente. Um lugar onde as crianças recebem um ensino de qualidade, onde o desafio da saúde é levado a sério, onde as transformações acontecem de dentro para fora e as promessas não ficam só no papel. Esse lugar é chamado de lar. Ele não é formado somente por tijolo, grama e asfalto. É feito por gente que tem brilho nos olhos, cultura no sangue e que aproveita toda a oportunidade que tem para crescer. Porque uma cidade só cresce de verdade quando ela já não cabe no coração da gente. Jacareí, a cidade que enche o nosso peito de orgulho. Prefeitura de Jacareí. O governo federal, por meio do Ministério do Esporte, desenvolve mais de 10 programas e projetos sociais que levam o esporte para milhares de brasileiros por todo o país. Aldeia Viva celebra costumes e tradições indígenas. Luta pela cidadania, artes marciais e lutas como forma de inclusão social. Esporte e lazer da cidade. Inspira brasileiros de todas as idades. Esporte para todos. Participe dos programas. Acesse o site, saiba mais. Artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.org.br.
ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Estamos de volta com mais um bloco do Bom Dia Jacareí aqui nesta segunda-feira e agora vamos receber a jornalista Daniela Santos, que vai contar um pouco pra gente como é que foi o fim de semana esportivo das equipes e atletas aqui de Jacareí. Bom dia, Daniela. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Bom dia para o pessoal que está em casa. Hoje tem bastante coisa, com um pouquinho de destaque para os jogos regionais do interior, que terminou nesse fim de semana, e também as Olimpíadas da Guarda Municipal. Vamos começar falando então um pouquinho sobre a Olimpíada. Foi a 10ª edição que aconteceu na cidade de Suzano. A gente tem algumas imagens. Jacareí ficou em 5º lugar na classificação geral, né? E conquistou 7 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 5 medalhas de bronze. E ao todo 46 atletas de Jacareí participaram dessa competição. Uma boa colocação, né? Um resultado bastante bacana. Vários atletas também, os guardas municipais, então, sim, trazendo medalhas para a cidade. Sim, também. Bem. E, Daniela, essa Olimpíada foi disputada onde? Foi disputada em Suzano, no Alto Tietê. No Alto Tietê. Bem, legal. Daqui a pouquinho a gente vai voltar mais para Daqui a pouquinho a gente volta do esporte. Com uma abordagem lúdica, a Semana do Pedestre, realizada na primeira semana aqui no mês de julho em Jacareí, focou na conscientização da população sobre o respeito e o uso correto da faixa de pedestres. Dê preferência ao respeito. Este é o slogan da Semana do Pedestre em Jacareí, que tem como objetivo conscientizar a população sobre regras básicas de trânsito, como, por exemplo, atravessar na faixa. Uma ação simples, mas que mesmo assim ainda é muito desrespeitada. Por este motivo, a Secretaria de Mobilidade Urbana desenvolve ações nas vias da cidade com trânsito mais intenso. Calma, motorista, por favor, não se estresse, tem que respeitar, é a faixa de pedestre. Então foi uma semana muito intensa, com atividades lúdicas pela cidade inteira, que foram intervenções teatrais nas faixas de pedestre, nas principais faixas da cidade. De acordo com o Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, 74 atropelamentos foram registrados em Jacareí, entre maio de 2018 e maio deste ano. Por isso, trabalhos de conscientização devem ser constantes. E juntamente a esse trabalho está sendo feito trabalho também de pintura nas faixas de pedestre. Então as faixas são pintadas novamente, está desenhando umas mãozinhas também para poder simbolizar que a pessoa tem que realmente sinalizar ao atravessar a via, ela tem que ser vista, não somente chegar na faixa, colocar o pé e atravessar. Mas ela tem que realmente fazer a travessia com segurança e mostrar que ela está ali. Sinalizar e ter atenção é sempre fundamental. Para um trânsito seguro, todos precisam contribuir. Motoristas, ciclistas, pedestres, o respeito tem que ser sempre a preferência. Os dados sobre emprego na nossa região, divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, a RM Vale abriu 1.040 vagas de empregos no mês de abril, o segundo melhor resultado do ano, mas já em maio retraiu e cortou 147 postos de trabalho nesse ano de 2019. O saldo é de 464 novos postos. Aqui em Jacareí você pode procurar por vagas e oportunidades lá no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT. Vamos lá. Então, olha só, hoje temos aí 6 vagas para ajudantes de obras, 4 vagas para eletricista, temos também 2 vagas de técnico em instrumentação e 1 vaga para técnico em nutrição e dietética. Essas vagas você pode conferir, além de outras oportunidades também no jacareí.sp.gov.br ou ir até o PAT, que fica no Atende Bem Trabalhador, na Rua Barão de Jacareí,
839, no centro. Funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Aí, então, um pouco dos dados, né, também do emprego, apesar da queda, ainda tem um saldo positivo, né? Daniela, você tem algumas informações também sobre... Você queria falar da faixa de pedestre, Não, é que a gente estava exibindo essa matéria, né, falando um pouquinho da prevenção, e um dado curioso é que o Observatório Nacional de Segurança Viária aponta que por ano são gastos mais de 52 bilhões em acidentes de trânsito no Brasil. Com esse valor, daria para comprar, só para se ter uma ideia, mais de 650 mil ambulâncias. Para você ver, né, o valor. Então, a prevenção é o melhor remédio, né? Melhor prevenir agora do que ter gastos exorbitantes depois com acidentes, né? E a consciência, né? Não só Sem do dúvida. motorista, do pedestre, do ciclista, para que as coisas caminhem aí, né, em ordem, e para a gente consiga investir em coisas que a gente realmente precisa e não gastar para cobrir os acidentes que poderiam não acontecer. Vale a pena reforçar, né? A matéria já falou. Agora, nas faixas estão pintando ali, acene com a mão. É importante que você, quando for atravessar, procura ter contato visual com o motorista, né? Às vezes o motorista está distraído, não está atento. Isso é importante antes de você acene com a mão, atravesse com segurança. Ainda acontecem muitos acidentes aqui em Jacareí com a faixa de pedestres. Às vezes o motorista para, o motorista que vem atrás bate no carro dele. Eu mesmo já aconteceu isso comigo aqui em frente ao museu. Eu parei na faixa, a pessoa, e não parei de repente, eu vim já. É importante que o motorista também esteja atento nos lugares onde tem faixa. Já é bom reduzir a velocidade na avenida, porque pode aparecer um ciclista, pode aparecer um pedestre. É importante que você vá reduzindo, evita a colisão com o carro que está vindo atrás de você. E lembrar também para o pedestre que onde tem o semáforo tem prioridade sobre a faixa. Também é comum, às vezes, o semáforo verde, os pedestres querendo atravessar na faixa, o motorista não sabe se para, se continua, onde tem semáforo, preferência do semáforo. Vamos continuar com essa questão da educação no trânsito. Já tem nossas cidades vizinhas, aqui nossos vizinhos já comentam, né, essa questão de Jacareí, que Jacareí as pessoas param na faixa, e é bom, né, receber esse tipo de... É um reconhecimento, né, de educação, é uma cidade que passa algo positivo, esse hábito que a gente vem criando nos últimos anos. É um progresso, né? Com certeza. Voltando aqui para o esporte, jogos regionais que já acontecem há muitos anos e envolve a região aqui do Vale do Paraíba, tem também cidades ali de Guarulhos, o Alto Tietê. Quais são os principais resultados, Dani? Então, os jogos regionais terminaram no sábado, foi a 63ª edição. Jacareí foi com uma delegação de mais de 150 atletas para disputar diferentes modalidades. E eu vou começar com destaque para o tênis de mesa. Jacareí foi campeã na equipe feminina, né, que conta com a Sofia Cano, que é super conhecida. A gente até já fez matéria com a Sofia, né, uma promessa, tem 12 anos, ainda tem, né, um futuro brilhante pela frente. Então, a Sofia, a Isabela Casemiro, a Tainá Camilo e a Larissa Vicente, né, que foram campeãs em equipe na modalidade de tênis de mesa. E também na disputa por duplas, a Sofia Cano e a Isabela Casemiro também conquistaram a medalha de ouro, então subindo o primeiro lugar no pódio. E outro destaque também é a capoeira. A capoeira ficou na 9ª colocação geral dos Jogos Regionais, totalizando um primeiro lugar, 2 segundas colocações e 2 terceiros lugares também. Aí, capoeira, a gente falou bastante de capoeira, que patrimônio cultural da cidade de Jacareí, temos mestres da cultura reconhecidos aí. Capoeira em Jacareí temos diversos projetos de capoeira também que fazem, tem um trabalho social muito importante, né? Deixar o nosso abraço para o Adailton lá da ONG Jeca, ele que é mestre de capoeira e usa da capoeira também para trazer os jovens ali, para envolver a comunidade, mobilizar a sua comunidade, ele e muitos outros aqui na cidade. Sim. E tem mais alguns números, mas aí eu falo daqui a pouquinho também. Tá bom. Olha só, um projeto em tramitação aqui na Câmara Municipal de Jacareí quer garantir prioridade na escolha de vagas para alunos com deficiência. Confira no quadro Vota Cidadão.
O projeto de lei do Legislativo número 51 de 2019 assegura a prioridade das vagas de redes de ensino público e privado a alunos portadores de deficiência mental em graus moderados ou graves, bem como os portadores de déficit de locomoção permanente. Eu sou a favor porque hoje nós precisamos priorizar na área de educação as vagas para crianças PCDs, né? Que são as crianças que têm algum tipo de deficiência. Porque se eu tento uma vaga numa escola longe para o meu filho, automaticamente eu não vou conseguir levar a criança. E se eu te conseguir uma vaga no meu bairro, não só eu, como outras pessoas podem levar. É importante sim, porque tem muitas crianças que precisam estudar. E devido à maneira que ela é já deficiente, isso é importante. Claro que sim. Eu acho sim, porque geralmente todas as escolas estão limitando a vaga de deficiente. Então, no caso, são uma para cada sala. Eu acho que eles deveriam aumentar pelo menos umas 3 a cada sala, que eu acho que a população ia bem se alegrar, né? Porque são muitos aqui, não são poucos. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse www.jacareí.sp.leg.br e vote. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promove audiência pública para debater a influência de videogames violentos nos jovens. A gente gosta de um jogo que tem uma história bacana, planejando outro assalto, você que planeja tudo, você que contrata os atiradores que vão trabalhar para você planeja onde você vai jogar o carro fora depois que você fizer toda a ação para você despistar os policiais. Então, tipo assim, ele tem uma ação diversificada, ele nunca te deixa entediada. Rebeca tem 21 anos e joga videogames desde criança, mas nem sempre teve acesso a jogos violentos como estes. Quando eu era mais nova, minha mãe não deixava eu jogar os tipos de jogos que eu jogo hoje em dia. Se ela visse um boneco esbarrando no outro de uma forma mais agressiva, ela já falava: Rebeca, que jogo é esse que você tá jogando? Aí pegava de mim e não deixava eu jogar mais. Ela só começou a deixar eu jogar esse tipo de jogo, sem implicar, sem querer tomar, quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos mais ou menos. Que foi a época que ela acreditava, já que eu já tinha idade suficiente para ter maturidade, de entender, não, já posso jogar esse tipo de jogo. Como outros jovens e adultos, ela se diverte com jogos que simulam tiroteios, assaltos e até atropelamentos. Apesar da violência sugerida ali, ela não acredita que isso leve alguém a praticá-la na vida real. Eu tenho maturidade para saber, isso é um jogo e a vida real é a vida real. Não vou sair do jogo com vontade de sair matando as pessoas que nem eu tô fazendo no jogo. E eu tenho muitas pessoas que jogam esse tipo de jogo comigo e nenhum nunca, apresentou nenhum tipo de comportamento agressivo. Em março, uma dupla de jovens entrou atirando numa escola em Suzano, matando 7 pessoas. A tragédia levou a Comissão de Seguridade Social e Família a realizar audiência para discutir se aqueles jovens teriam sido inspirados por videogames violentos. Os especialistas convidados rejeitaram essa hipótese. Ele pode influenciar uma criança até 6, 7 anos quando está na formação do caráter dele desenvolver aí um ato violento. Mas aos jovens com mais idades, pessoas de 15, 20 anos, aí os videogames não interferem. Não coloco a culpa no videogame de jeito nenhum, de forma alguma. O bullying mata muito mais hoje do que qualquer videogame. O fato é que as pesquisas que dizem que os games provocam agressividade e perda de sensibilização à violência, elas são manifestamente inconclusivas, não merecem crédito. Olha, se existe essa relação, ela é muito fraca, né? E a gente nem deve considerar isso como algo que mereça a nossa preocupação, né? O que não me parece aceitável é que em tempos de pós-verdade as pessoas sigam sustentando que acreditam em determinadas coisas só porque lhes parece que isso é o que elas desejam. Na Câmara há várias propostas para restringir ou proibir a comercialização de videogames que estimulem a violência. Apesar do parecer dos especialistas, esta deputada acredita que é necessário se debruçar sobre o assunto.
O uso indiscriminado, exagerado, ele pode trazer, sim, problemas para o desenvolvimento dessa criança. Não só levando a cometer atos de violência, mas às vezes atrapalhando até os estudos e as outras atividades. Hoje nós temos aí também a ociosidade, a falta de atividade, né, a obesidade, tantos outros problemas que vêm justamente da permanência por muitas horas jogando videogame. Tá aí, muito bem, vimos aí discussão no Senado. Essa discussão, ela sempre que acontece algum tipo de crime como o que aconteceu em Suzano, ela é uma das razões que é apontadas, né? Sempre volta à tona essa discussão. Mas é importante a gente destacar, né? A matéria colocou bem ali que nem todo mundo que joga videogame está aí propenso a cometer um crime. Na verdade, a grande maioria não tem essa ligação. Então é importante a gente também não criminalizar só porque a pessoa joga videogame, ela vai ter aí então chances de ser um criminoso. Isso aí. Voltando aqui para o nosso esporte, né? A Dani veio trazendo os resultados dos jogos regionais. O que mais você trouxe para a gente, Dani? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o atletismo ACD de Jacareí também, que participou desta edição dos jogos regionais, ao todo com 10 atletas entre feminino e masculino. E ao todo, olha, eles conquistaram 13 medalhas de ouro, 11 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze. Também, né, uma boa colocação. Jacareí, apesar de não ter ficado entre os primeiros na classificação geral dos jogos regionais, conseguiu boas colocações em diferentes modalidades. No xadrez, para falar rapidinho, o xadrez ficou na 5ª colocação geral no feminino e no masculino. Na natação a gente também teve bons resultados, mas a equipe de Jacareí não pontuou na classificação geral. E no futsal masculino, a equipe de Jacareí ficou em 6º lugar. E por fim, no judô masculino, a equipe de Jacareí conquistou um bronze e ficou em 3º lugar. Interessante do campeonato dos Jogos Regionais, que já acontece há décadas, é também a interação, né? Tem toda essa questão da disciplina, da participação das pessoas com o esporte, mas tem também a interação dos jovens, né? Um incentivo de conhecer outros lugares, de conseguir aí aprender que o esporte também pode proporcionar grandes amizades. Então, os Jogos Regionais que já acontecem há décadas não traz só resultados como medalhas, né? Traz resultados aí para a vida toda. Sim, sem dúvida. 63 anos já de Jogos Regionais e é uma experiência que acredito eu que fica marcado, né, para o resto da vida também dessas crianças. Né? Algumas que acabam seguindo, né, carreira profissionalmente no esporte, outras não, mas é uma experiência muito enriquecedora que fica marcada com certeza. O esporte, né, transforma vidas, né, sem dúvida. Daniela, ontem também aqui em Jacareí, lá no Balneário Paraíba, o Rugby Jacareí recebeu as equipes que estão disputando o Mundial Juvenil da modalidade. Vários atletas de diversos países tiveram uma atividade com crianças. Se você esteve lá, conta um pouquinho pra gente. Sim, então está acontecendo em São José dos Campos o Campeonato Mundial Juvenil, que é uma espécie de segunda divisão do Campeonato Mundial. Não estão as seleções principais, como a Argentina, Nova Zelândia. E aí, ontem, eles fizeram um evento, porque sempre quando tem um Mundial, eles fazem um evento que fica como legado. Então, todas as 8 seleções que estão disputando o Mundial, que é Brasil, Portugal, Tonga, Uruguai, Quênia, Japão, Canadá e Hong Kong, eles estiveram no campo balneário e aí foi montada uma espécie de 8 campos, né? Eles subdividiram 8 campos e aí as crianças que participam dos projetos sociais do Jacareí Rugby tiveram uma vivência com esses jogadores. Foi uma experiência muito legal, foi coisa rápida, mas é uma experiência também que vai ficar marcado, né, para eles para o resto da vida, ter a oportunidade de jogar com jogadores de seleção, né, das seleções que estão disputando esse campeonato mundial juvenil. E esse campeonato que vai até domingo, dia 21 de julho, com a final em São José dos Campos, e a seleção brasileira enfrenta o Uruguai quarta-feira, agora depois de amanhã, às 7 horas da noite, no Martins Pereira. Bom, legal.
tem atletas de Jacareí lá na seleção Tem brasileira. atletas de Jacareí, cinco que começaram na base do Jacareí Rugby e hoje estão na seleção brasileira, que é o Gabriel Oliveira, o João Victor Fust, o Carlos Eduardo Proença, Carlos Rafael e o Wesley Barbosa. Todos começaram aqui e hoje estão na seleção brasileira de rugby. Jacareí que revela muitos talentos, né, do rugby para a seleção, inclusive não só masculina, mas também tem muita mulher. A mulherada tá forte aí, inclusive ontem tinha bastante, várias meninas, a mulherada também marcou presença. Legal. Foi bem bacana. Aqui, se a gente for ver na região do Vale do Paraíba, né, Jacareí e São José dos Campos são duas potências no rugby. Muito bem, muito obrigado, Daniela. Vamos agora, toda segunda-feira, você que acompanha o Bom Dia Jacareí, vamos ter no segundo bloco aí, vamos sempre trazer a rodada, né, esportiva da cidade. Alguns dos nossos telespectadores nos deram essa sugestão e pediram para a gente falar mais sobre as equipes aqui da cidade e a gente vamos fazer esse esforço para deixar você sempre bem informado sobre o que aconteceu na rodada esportiva, né? Você vai acompanhar o futebol, essas coisas, os campeonatos brasileiros, o CBF, você acompanha na TV comercial. Aqui em Jacareí a gente vai procurar sempre estar destacando os nossos atletas. Perfeito. Muito bem. Daniela, obrigado então pela tua presença aqui. Leilane, muito bem, mas obrigado mais uma vez. Muito bom estar de volta. Semana passada eu não estava aqui com vocês, mas é muito bom estar de volta com vocês aqui pertinho. Campeonato de rugby. Não vamos exagerar tanto, né? Não foi bem assim, não. Tudo bem, está de volta aqui com a gente. Você continue ligado aí na nossa programação, continue nos acompanhando também em jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra todos os links para Facebook, Instagram, tanto da TV Câmara Jacareí como da Câmara Municipal. E também pode acompanhar as nossas reprises e também a reprise do Bom Dia Jacareí, que é logo mais ao meio-dia e depois às 11 da noite. A gente fica por aqui, continue nos acompanhando, como o Elton acabou de falar, no jacareí.sp.leg.br. Hoje, às 8 horas da noite, temos música independente no programa Contraplano com o cantor Matt Honor. Nos vemos amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Um abraço e até lá!